Pessoal, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu sinto, mas parece que depois que nós lemos os grandes místicos da igreja, como por exemplo uma Santa Teresa d'Ávila, ou lemos aqueles autores que conseguiram destrinchar muito bem, com ricos detalhes, a vida espiritual do homem, o progresso na vida espiritual do homem, como por exemplo um Garrigou Lagrange, parece que todas as outras obras de espiritualidade se tornam uma grande, longa repetição do mesmo. Parece que nós estamos lendo aquilo que nós já conhecíamos. E foi com esse sentimento de um pouco de enfado que eu comecei a ler esta obra aqui, A Nossa Transformação em Cristo. Quando eu comecei a lê-la, parece que o sentimento que eu tinha era que eu já iria saber tudo que o autor estava falando aqui, que era uma repetição daquilo que nós já conhecíamos com outras palavras, enfim. Mas eu não poderia estar mais enganado. Na verdade, a obra do Dietrich von Hildebrand é de uma profundidade extraordinária. É um livro que digo que é quase que uma referência, que é quase um livro obrigatório para todas as pessoas que desejam conhecer o que é o ser humano e para todas as pessoas que lidam com o ser humano, como por exemplo os psicólogos ou os psiquiatras. Já vou falar o porquê. Bom, Dietrich von Hildebrand, ele foi um autor ali do século passado, século XX, foi um grande filósofo, um grande teólogo, e ele, por exemplo, para que vocês tenham uma compreensão da dimensão de quem foi esse homem, o Papa Pio XII disse que o von Hildebrand ele era o doutor do século XX. Pessoal, para um Papa dizer isso de outra pessoa é porque a pessoa realmente tem que ser muito boa. E, para mim, faz jus. Lendo, foi a primeira obra que eu li do autor, pretendo ler outras. Ele tem uma obra muito famosa que se chama A Minha Luta contra Hitler. E assim, pretendo lê-la, essa obra, porque ele também atuou no campo político ali, fazendo oposição muito ferrenha ao Hitler. Mas enfim, voltando ao tema, ele foi então uma figura muito importante no século passado. E a tese central da obra aqui do Dietrich von Hildebrand é que nós recebemos no batismo uma vida sobrenatural. E que essa vida sobrenatural não pode ficar escondida na nossa alma, no fundo da nossa alma, mas tem que nos transformar. Não numa transformação puramente natural, uma transformação ética, no sentido de nos transformarmos em bons moços, pessoas éticas, que cumprem as regras, que fazem tudo bonitinho, certinho, pessoas limpinhas e tal. Não. O que essa semente, o que essa graça que nós recebemos no batismo tem potência ali, é uma transformação em Cristo, ou seja, uma cristificação do homem, uma divinização do homem, uma participação da própria natureza divina. E, então, é isso o tema que ele vai abordar no livro, como nos transformarmos em Cristo. Ele vai trabalhar ali vários temas, mas uma coisa importante a ser dita é que a base, ele se fundamenta sobretudo em 3 pilares. Nos padres da igreja, claro, em Santo Agostinho, que foi um padre da igreja, mas talvez o mais expoente de todos, e, é claro, como toda boa obra de espiritualidade, em Santo Tomás de Aquino. Bom, então, inclusive, a influência de Santo Tomás de Aquino é muito clara no autor aqui, porque ele tem uma grande capacidade de fazer duas coisas, dois movimentos. O primeiro movimento é de análise. Ele pega um tema, como por exemplo, um tema muito belo que ele trata aqui é a misericórdia. Ele pega esse tema da misericórdia e destrincha o tema de tal forma que vai purificando o tema de todos os seus escolhos. Como por exemplo, ele vai dizer o que não é misericórdia, o que de fato é misericórdia, como a misericórdia pode se relacionar com outros temas. Então assim, ele faz uma grande análise dos temas. E também ele tem uma capacidade própria dos gênios de fazer sínteses. Ele pega um tema, por exemplo, a misericórdia, e relaciona com outro tema que ele já tinha trabalhado. Como, por exemplo, o arrependimento, a disposição de mudar, a paixão, enfim, ele consegue linkar todos os temas e fazer com que essa obra tenha verdadeira unidade. Isso é próprio dos gênios, tá, pessoal? Fazer uma análise, as pessoas conseguem fazer de uma forma até razoavelmente fácil. Agora, fazer sínteses, ou seja, linkar pontos, isso é próprio dos gênios. E ele consegue fazer isso de forma muito bela aqui. Eu disse que ele é leitura obrigatória para os psicólogos e para todas as pessoas que lidam com gente e pessoas que querem se conhecer. Por que eu disse isso? Porque na medida em que ele vai destrinchando os temas, ele vai descrevendo ali movimentos da nossa alma. Ele vai mostrando coisas que nós enfrentamos, que nós passamos, coisas que nós sentimos, que naquelas situações que ele descreve, a pessoa, o leitor, consegue se identificar ali. Isso é muito interessante, porque
porque parece que ele consegue descobrir a chave de giro do homem, né? Como o homem funciona, e ele vai descrevendo ali aqueles movimentos, aquelas paixões, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que nós temos, que todo mundo já enfrentou, né? Então isso faz com que a obra seja muito interessante, por um conhecimento próprio, para conhecer as pessoas em torno de nós. Olha, na minha opinião, essa obra então merece ser lida e meditada com muita atenção e muito cuidado. Talvez uma leitura apenas dessa obra não consegue esgotá-la. É preciso fazer uma releitura atenta, meditada, anotada, para que nós possamos absorver tudo o que o autor fala aqui. Digo que foi uma das minhas melhores leituras dos últimos tempos, viu, pessoal? Falo com toda a sinceridade. Recomendo muito. Leiam a obra A Nossa Transformação em Cristo, do Dietrich von Hildebrand. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Vai ajudar muito você na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, no seu relacionamento, na sua vida de oração, enfim. Tenho certeza que vai ser uma obra muito impactante para você. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço e salve Maria!